No domingo entramos na casa do Senhor para nos alimentar e saímos para evangelizar. Olá, meu irmão e minha irmã. Nos encontramos para continuar nossa reflexão sobre o domingo. Neste terceiro encontro, refletimos sobre a fonte de água viva e as cisternas rachadas. A sociedade atual esvaziou o domingo como dia do Senhor e dia da Igreja e passou a considerá-lo e celebrá-lo como fim de semana, como um momento de descanso, diversão, dispersão e distração. Os cristãos pouco conscientes de sua fé, no domingo, em lugar de reunir-se em assembleia, de sentir-se e ser igreja, se dispersa. Dessa forma, o domingo deixa de ser o dia por excelência da comunidade e da igreja e se torna para muitos apenas o dia da maior estranheza. Nisso há uma grande contradição, porque, por um lado, o cristão procura a comunidade, reclama quando se sente excluído e isolado, sente-se frustrado pela falta de uma igreja comunitária. Por outro lado, ele não dá o primeiro elementar passo para começar a experimentar a dimensão comunitária. Viver o domingo como dia da assembleia, dia da igreja, dia em que se vivencia a vida de comunidade. Para superar o mal do mundanismo do domingo, é urgente conhecer, compreender o domingo e, sobretudo, introduzir na catequese o ensinamento sobre o seu significado, o seu valor e a sua fiel observância, propor compaixão aos cristãos, crianças, jovens e adultos, a beleza deste dia, pois muito do futuro da igreja e da fé depende do domingo. Este primeiro aspecto eclesial do problema implica e clama imediatamente por outro de tipo pastoral. Como celebrar o domingo em um momento de grandes mudanças, neste tempo caracterizado pela crise da tradição e pela crise da fé? A crise da tradição leva muitas pessoas a relativizar o valor simbólico do domingo, também em nível social e antropológico. A cultura do individualismo, cada um por si, a aceleração dos ritmos, corremos demais, agora com a pandemia paramos, graças a Deus, a produtividade e a eficiência, consequências da mudança da relação com o trabalho e com o tempo, provocaram na sociedade atual a desvalorização e o enfraquecimento das relações sociais e familiares, da transcendência da vida cotidiana e da diferenciação do tempo, de tal forma que as pessoas se distanciam e ficam indiferentes diante do símbolo dominical. Na sociedade atual, onde o regime de cristandade já acabou, ou está certamente nos seus estertores, e o cristianismo não é mais um discurso evidente, ao constatarmos a profunda crise da fé que nos cerca, nós precisamos, na atuação pastoral, investir de verdade e com urgência na iniciação na vida cristã, mais do que apenas administrar sacramentos. Não foi por acaso que, na igreja dos primeiros séculos, a participação na Eucaristia dominical era fruto de uma longa iniciação. Para que o mistério cristão
seja vivenciado e não apenas conhecido intelectualmente, é necessária uma iniciação progressiva que ensine a ouvir e a compreender as Escrituras, ensine a rezar, transmita o significado dos gestos e dos símbolos cristãos, induza a pessoa a conhecer, seguir e amar a Jesus, o Senhor. Essas são tarefas essenciais da pastoral, porque hoje, mais do que nunca, a transmissão da fé deve ser um mandato eclesial absolutamente prioritário. Paralelamente a esta tarefa básica, há o problema de como celebrar o domingo com e para as novas gerações que cresceram na nova constelação sociocultural, onde o cristianismo e a cultura, a igreja e a sociedade se tornaram mundos separados. A crise e o esvaziamento do domingo, além de estarem relacionados com a esfera da fé, dependem também do aspecto econômico, ético e cultural. Em primeiro lugar, o aspecto econômico está ligado à globalização da economia e à pressão da concorrência internacional. O custo barato da mão de obra, os horários mais intensos de trabalho, o ritmo semanal contínuo, o uso das instalações também aos domingos para reduzir os custos dos produtos, todos estes elementos têm implicações éticas evidentes e dramáticas sobre as pessoas e sobre o uso do tempo e, de modo especial, do domingo. A nossa sociedade consumista multiplica shoppings e grandes supermercados nas metrópoles e cidades, também aqui em Castanhal, disponibilizando seus serviços durante o maior tempo possível, inclusive mantendo as lojas abertas também no domingo, prejudicando dessa forma a qualidade da vida que precisa, sem dúvida, de descanso dominical. O futuro da nossa sociedade depende de como resolveremos a relação entre trabalho e tempo. O tempo destinado ao trabalho e o tempo destinado ao descanso. O lugar e o destino que reservamos ao domingo. É preciso recuperar a harmonia não apenas com o espaço, a ecologia, mas também com o tempo, porque um e outro são dimensões constitutivas do ser humano. É essencial equilibrar a relação que o homem tem com o fazer, salvaguardando o descanso festivo e alguns dos seus aspectos, entre os quais a ruptura com o cotidiano, a superação do plano econômico produtivo e, portanto, a memória da gratuidade. Vamos oferecer umas perguntas para refletir. A sua família educa as crianças e os jovens na observância e vivência do Dia do Senhor? Diante da crise de proximidade que a atual pandemia provocou e da crise de fé de nossa sociedade, como é possível viver e celebrar o domingo? Tem material suficiente para refletir. Partilhe estas reflexões com seus familiares, seus amigos, com seus contatos, para que eles também possam descobrir a beleza do domingo. Até amanhã, com o meu grande abraço e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No domingo entramos na casa do Senhor para nos alimentar e saímos para
evangelizar.